Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, é o dia santo da ressurreição de nosso Senhor, que, passado pela sua paixão, que vivido tudo aquilo que ao longo desta semana que passou nós vivemos, ele agora deixa o túmulo vazio. O dia da ressurreição é um dia de muitos acontecimentos, é um dia longo. Nós vamos ficar esta semana toda ouvindo basicamente tudo o que aconteceu no domingo da ressurreição. Porque aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, vencido o pecado e a morte, ele agora quer ajudar aqueles que estavam unidos a ele, como ele quer continuar ajudando aqueles que estão unidos a ele a também ressuscitarem. Hoje pela manhã, quando celebrávamos a liturgia, o evangelho era de Maria Madalena, que de madrugada foi ao túmulo para chorar diante do lugar onde estava o corpo do seu Senhor. E quando chegou, o túmulo estava vazio e a fé daquela mulher foi ressuscitada. E ela acreditou, foi atrás dos discípulos, esses vieram, viram o túmulo vazio, Pedro entrou, depois João viu e acreditou que Cristo havia ressuscitado. A fé deles. No mesmo dia, o evangelho que nós ouvimos agora, 2 discípulos que estavam indo embora. Diz o evangelho, Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, eram discípulos de Jesus, tinham ido para Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas de repente tudo acabou. O mestre foi preso, o mestre foi crucificado, morreu, sepultaram. Aquele em quem nós colocamos tanta esperança, aquele ao qual nós dedicamos a nossa vida nesses últimos anos, agora não está mais. Vamos voltar para nossa casa, vamos voltar para nossa vida, vamos voltar a fazer aquilo que fazíamos antes que ele chegasse. O sentimento que ronda os discípulos de Emaús é a frustração. A frustração por não ter dado certo aquilo em que eles acreditavam. E aqui tem algo muito interessante, queridos filhos, que é a cegueira que determinados sentimentos acabam produzindo em nós. Determinados sentimentos como sensações, sentimentos, o medo, a insegurança, o pânico, o pavor, eles acabam trazendo um estado de dormência, de sonolência, de cegueira, que não nos permite ver soluções, que não nos deixa ver que as coisas podem melhorar. Assim estavam os discípulos de Emaús. A solução estava andando com eles 11 quilômetros. E eles não percebiam. O motivo da felicidade estava do lado, mas eles não percebiam. Quantos de vocês, quantos de nós nos deixamos levar por determinadas situações da vida e sofremos e vivemos angustiados e decepcionados e tantos outros sentimentos, como eu já disse, e que não consegue perceber que talvez a solução esteja dentro de casa? É preciso, queridos filhos, aprendermos a abrir os nossos olhos a partir da fé.
Quando Cristo partiu o pão, quando eles chegaram em Emaús, os olhos deles se abriram. Cristo ressuscitou a fé deles. Cristo ressuscitou a confiança deles naquele partir o partir do pão que é a missa. A partir daí os olhos se abrem e aí eles enxergam a solução. Vem luz no fim do túnel. Enxergam que é possível continuar aquilo que eles haviam planejado, dar sequência àquilo a qual eles haviam acreditado. E aí então eles retornam para Jerusalém e lá se confirma que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Queridos filhos, o que essa palavra tem a nos dizer é tanta coisa, que poderíamos ficar aqui a noite inteira falando desse evangelho. Mas eu brincava com algumas pessoas, a Semana Santa ela é tão intensa, Cristo ressuscitou, mas nós estamos meio mortos, né? Dorme pouco, anda muito, né? Cristo foi 3 dias para ressuscitar, o padre vai uns 6, 7 dias, mais ou menos, né? Mas o que eu considero um ponto central para a nossa meditação hoje é o que Cristo precisa ressuscitar em nós. Porque a ressurreição, ela não é somente a ressurreição final no último dia. Não. A ressurreição ela vai acontecendo. A ressurreição ela vai se fazendo. Olhemos para Cristo ressuscitado. Durante 40 dias, até a ascensão do Senhor, lá no mês de maio, durante 40 dias o Cristo vai aparecendo. Ora aparece no lugar, ora aparece no outro, ora aparece para um, ora aparece para um grupo, depois para uma multidão, com um desejo, com uma missão: ressuscitar aqueles que vivos guardam coisas mortas dentro de si. E talvez isso esteja acontecendo com a gente. E aí vem Cristo, que venceu o pecado, que venceu a morte e vive para sempre, para dizer: tem alguma coisa que está sepultado dentro de você? Vamos ressuscitar isso. Vamos ressuscitar, quem sabe, esse desejo de felicidade, porque você já acha que felicidade não existe. Ou tem uma música, acho que da Comunidade de Recado, que diz, né, felicidade não é ilusão. Não é. A felicidade, ela existe. O mundo, eu dizia isso pela manhã hoje, as notícias ruins, as catástrofes, que se multiplicam o tempo todo, faz muitas vezes a gente pensar que o bem não acontece mais, que a felicidade já não é mais possível, que casamento feliz é utopia, que filhos bem criados, que isso é coisa do passado, que gente feliz e realizada não existe mais. Queridos, entendam uma coisa, isso é mentira. O grande problema é que o mal faz mais barulho. O mal faz barulho. Já não viram aquelas frases prontas de Instagram? Né? Faz muito mais barulho uma floresta que cai do que uma árvore que nasce. O mal faz barulho. Olhemos para a Sexta-feira Santa. Quanto barulho! Crucifica-o, este não, Barrabás, crucifica-o. E era uma multidão. Gente, quem ouviu alguma coisa da ressurreição no domingo de manhã? Ninguém. Que não faz barulho, é silencioso. Todo mundo chegava com a notícia: viram o que fizeram com Cristo? Lá no Horto das Oliveiras, na quinta-feira, estavam Pedro, Tiago e João.
Depois que Jesus foi preso, esses também se debandaram. Os outros, 8, porque Judas já não estava mais no grupo, recebiam apenas as notícias. Viram o que fizeram com Jesus? Jesus está preso, Jesus está na casa de Anás, Jesus está na casa de Caifás. Levaram Jesus para Pilatos. Ficou sabendo? Amarraram ele. Passava um tempinho e chegava outro correndo. Ah, você não vai acreditar, estão surrando Jesus. Daqui a pouco, isso porque não tinha WhatsApp, né? Como dizia o Padre Léo, era o telefone molecular, né? Chamava o moleque, dava notícia, o moleque ia, depois voltava, né? Daqui a pouco aparecia alguém dizendo: vocês estão sabendo? Jesus passou por ali carregando uma cruz. Vinha o outro: Jesus está crucificado. As notícias de tragédia, elas se multiplicam com muita facilidade. Pegue os seus grupos do WhatsApp para ver. Basta acontecer alguma coisa ruim que você recebe em 4 ou 5 grupos. A mesma notícia, às vezes contada de jeito diferente. Você liga a televisão, o que você vai ver? O que isso cria? Desesperança, medo, angústia, sofrimento. Jesus chega para os discípulos de Emaús e diz assim: o que vocês estão conversando? Primeira coisa que eles dizem: você não está sabendo? Não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? E vai eles dar a notícia triste para aquele que é a alegria do mundo. Só que com Jesus não funcionou. Se com os outros isso funcionava, se com o mundo que nós vivemos isso funciona, com Jesus não funciona. Nele a notícia ruim tem fim, porque ele diz: eu sou a alegria do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Nele tudo que é mal desaparece para que nasça o bem. E Jesus começou a falar com eles: será que não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso, que passasse por tudo isso para entrar na sua glória? Foi lançando esperança, lançando palavras de ânimo, lançando palavras de ressurreição, e o coração daqueles homens foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, que quando chegou na aldeia, o coração aberto fez com que os olhos também se abrissem e eles reconhecessem. Queridos filhos, Jesus ressuscitado caminha conosco para ir nos dando esperança e dizendo: viu, o bem existe, o bem existe, pessoas boas existem. Não fica olhando para a tragédia, não fica olhando para o que não deu certo, não fica remoendo a cruz. Olhe mais para o sepulcro vazio. Ressuscita. Queridos filhos, volto a perguntar: existe algo que está sepultado dentro de você e que precise ressuscitar? Quem sabe um sonho que todo mundo foi dizendo: não dá, você não vai conseguir, você não pode, não vai dar certo, desista. Jesus está dizendo: ressuscite isso. Vamos tentar? Como é que você sabe que não vai dar se você não tentou? Olhando para a sua própria vida, será que você já não sepultou a felicidade, achando que você não pode ser feliz, porque aconteceu isso, porque aconteceu assado, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo outro? Ah, padre, porque o senhor não sabe o que foi a minha vida.
Não sei. Mas Deus sabe. E Ele diz: felicidade não é ilusão. Vocês vão cantar essa música daqui a pouquinho, dá um jeito aí, né? Ressuscita de novo. Coloca vontade de novo. Coloca desejo de novo. Ele venceu a morte. Vai nos dar a ressurreição no último dia. Mas Ele quer ir ressuscitando também aquilo que está enterrado enquanto nós ainda vivemos. É necessário permitir, queridos filhos, que este Cristo que venceu a morte, com a sua palavra Ele vai entrando pelo nosso ouvido, pelo nosso coração, e vai nos fazendo perceber que o mal, por mais barulho que ele faça, ele não tem a palavra final. A Sexta-feira Santa se tornou nada depois do domingo da ressurreição. Tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém e que virou notícia, não precisava ninguém falar, porque todo mundo já estava sabendo. Aos poucos foi sendo abafada, aos poucos foi sendo destruída com a notícia que ia chegando. Ele apareceu, Ele ressuscitou, Ele se encontrou com a gente no caminho, Ele falou com a gente na igreja. Aquela música que eu ouvi aquele dia, aquele encontro que eu fiz, aquela conversa que eu tive com um amigo, aquela oração silenciosa e cheia de lágrima diante do Santíssimo aquele dia. Ele apareceu e tudo que em mim estava morto voltou a viver. É assim que o ressuscitado age. Ele caminha ao encontro daqueles que já não tem mais força, que já não tem mais ânimo, e que, quem sabe, esse discípulo de Emaús, o nome de um nós sabemos, é Cleofas. O do outro, quem sabe, seja o meu e seja o seu. Quem sabe esse discípulo que está voltando para trás, regredindo, caminhando de volta para uma vida que já não tinha mais. Quem sabe seja você. Porque você não conseguiu, quem sabe, viver bem a sua quaresma, e você diz assim: eu não tenho jeito mesmo, eu só consigo fazer propósito, mas cumprir mesmo. Esse ano eu falei que ia dar tudo certo, padre. Mas na primeira semana eu já parei com tudo. Ressuscita de novo. Faz um propósito de Páscoa, até a ascensão, sabe quantos dias dá? 40 dias. De hoje até a ascensão são 40 dias. Não conseguiu o seu propósito de quaresma? Faz hoje o seu propósito de Páscoa. Mas o propósito de Páscoa que eu quero que você faça é: eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Vou acordar todos os dias e dizer: eu vou ser feliz. Padre, eu tenho cruzes. Não tem problema, existe ressurreição. Padre, eu tenho medo. Não se preocupe, Cristo aparece para dar coragem. Padre, eu tenho um passado. Não se preocupe, Cristo tem um futuro para você. Padre, eu tenho pecados. Não se preocupe, Cristo tem perdão. Padre, eu tenho decepções. Cristo diz: não se preocupe, eu não te decepciono. Olhe para mim, olhe para mim, e eu ressuscitarei em você. Vamos cantar? Desculpa, gente, vão acostumando, de vez em quando vai ser assim, tá? Escute isso que eles vão cantar agora.
Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar, nada é descansar. Seu Deus aí espera e quer te amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho, alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Obviamente que não foi pensando nesse evangelho. Acho que foi o Luiz que fez, né? Foi o Luiz, né? Mas nessa música nós podemos ver os discípulos de Emaús. Nessa música nós podemos encontrar este Cleófas e você, cansado. Cansado por tudo que havia acontecido. Cansado por tudo que está acontecendo. Você olha para o mundo e diz: aonde nós vamos parar? Você olha para a sua família e diz: aonde nós vamos parar? Você olha para os seus filhos, você olha para o seu casamento e diz: aonde nós vamos parar? Aí, isso cansa, isso desmotiva. Aparece o ressuscitado para dizer: vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Teu Deus aí te espera e quer te amar. Curar suas feridas, tirar da solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, te dar muito carinho, alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Volte para casa com essa palavra, porque os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém chorando, cansados, arrasados. Voltaram para Jerusalém não se contendo de tanta felicidade. Sabe como é que você vai ajudar as pessoas que estão na sua casa a ressuscitarem? Sempre volte feliz depois de uma missa. Sempre volte feliz. E aqueles que há muito tempo não sentam nesses bancos e não recebem o Senhor, vendo a sua felicidade, vão poder dizer: verdadeiramente Ele ressuscitou.